Vamos para o segundo, característica e diretriz do Estatuto das Cidades. Função social da propriedade. Isto quer dizer, todo investimento público realizado em determinado local da cidade tem uma função e tem uma repercussão, tem uma consequência naquele respectivo lote ou naquela respectiva área. Então, cada lote, cada área tem uma função social que necessita ser pensada e agida de forma coletiva. Terceiro, a gestão democrática. Isso quer dizer, a gestão democrática não é só no plano diretor. A lei orgânica precisa ter participação da comunidade. O plano plurianual precisa ter participação da comunidade, que ele é realizado a cada 4 anos, da primeira para a segunda gestão, da respectiva gestão municipal, estadual, federal. A lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que avança nas diretrizes daquilo que o plano anual não coloca e, ao mesmo tempo, não finaliza com os recursos como a lei orçamentária. O orçamento participativo, o orçamento comunitário, os planos municipais em várias áreas ou em vários setores e a própria lei de parcelamento do solo, o código de posturas ou o código de obras. Dos instrumentos da política urbana inseridos no Estatuto da Cidade, na lei federal, há 4 instrumentos de política urbana. Os instrumentos jurídicos, urbanísticos, tributários e de gestão da cidade. Estes nós vamos olhar também de forma mais criteriosa. Um deles é o parcelamento das edificações, utilização compulsória do IPTU progressivo ao tempo e desapropriação com pagamento de títulos. Esse é um caso que é possível os municípios trabalharem e introduzirem, sendo um instrumento importantíssimo de aplicação da política municipal de planejamento urbano. E esse instrumento ele é proporcionado justamente quando há uma relação que o município precisa de uma determinada área e este instrumento ele é também realizado quando o município faz investimentos numa determinada região da cidade, os proprietários não utilizam aquela área, deixam a especulação imobiliária aumentar a cada ano, valorizar o seu terreno, sem contrapartida do proprietário à coletividade. O IPTU progressivo proporciona com que a cada ano possa crescer, o município pode, de forma localizada, cobrar mais IPTU, chegando até a uma parcela, a um percentual muito elevado de contribuição do IPTU, fazendo com que o proprietário destine a ocupação naquela respectiva gleba. Segundo, consórcios urbanos, principalmente em uma determinada área da cidade. O município não é obrigado a investir naquela determinada área. O consórcio ele é destinado a um projeto específico em que o poder público pode, junto com a iniciativa privada, fazer investimentos localizados numa determinada região. O direito de superfície, cada município tem um direito de superfície, de acordo com os parâmetros da edificação. Quanto tu pode ocupar naquele determinado lote ou naquela determinada gleba. E cada município trabalha com o respectivo direito de superfície, que pode ser inclusive a metragem quadrada construída, a altura, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade, tudo isso está relacionado ao direito de superfície. E o direito de preempção é o direito que o município tem de adquirir aquele imóvel antes da iniciativa privada. Um exemplo, eu tenho um imóvel que eu gostaria de comercializar. O município ele entra com um processo administrativo e diz que aquele determinado lote, que é o meu, ele tem direito de preempção. Passado 1 ano, 2 anos, eu quero comercializar ele de novo, mas dentro do meu lote está gravado com o direito de preempção. Eu posso comercializar, eu posso ceder ele eu posso destinar ele a um terceiro.
Só que antes de comercializar um terceiro, eu tenho responsabilidade de oferecer primeiro para o município, primeiro ao poder público. Se o poder público disser que não para mim, sem nenhum problema, aí eu posso comercializar com os terceiros. Transferência do direito de construir ou outorga onerosa é a transferência que eu tenho no direito de construir. Isso o município ele trabalha dentro da área de planejamento para densificar áreas que não foram ou que não estão densificadas. E esse instrumento também é utilizado principalmente para a preservação da cultura e dos prédios culturais. Operações consorciadas é a relação entre investidores, poder público e os próprios proprietários, fazendo com que vários atores trabalhem sobre o mesmo projeto. Outros instrumentos jurídicos são as zonas especiais de interesse social, que nós falamos, o uso capião especial de imóveis urbanos, não existe uso capião de área pública, concessão do uso especial somente para fins de moradia e concessão do direito real de uso, são os instrumentos jurídicos. Outros instrumentos são os instrumentos de gestão e de planejamento da cidade. O primeiro deles é o estudo de impacto de vizinhança, em que os municípios precisam ter leis específicas para regulamentar esse instrumento. Os próprios conselhos municipais, as conferências e seminários municipais, projetos de iniciativa popular. Tudo que é relacionado ao planejamento necessita de participação da comunidade. Então, os instrumentos do Estatuto da Cidade também condicionam a instrumentos de gestão e de participação da comunidade. Instrumentos tributários é o próprio ITBI, pode ser um instrumento tributário de planejamento, o IPTU da cidade e as respectivas isenções de IPTU que têm os seus critérios de acordo com a cultura da cidade. Especificamente sobre o IPTU progressivo, o município pode, através do IPTU progressivo, cumprir a função social da sociedade. E no descumprimento da função social da sociedade, aplicar o IPTU progressivo, que tem uma sequência para ser aplicada, e a sequência para ser aplicada é de acordo com regulamentação municipal, mas que deve respeitar algumas características. Entre elas, o proprietário ficar sabendo de forma legal. Segundo, no prazo de 2 anos, o município pode aplicar o IPTU progressivo no tempo, aumentando de forma anual a alíquota do IPTU do terreno, até o máximo de 15% do valor do terreno por um período de 5 anos. Então vejam, é uma grande solução para evitar a especulação imobiliária. Outros instrumentos, a própria regularização fundiária, é ter um olhar diferente para aquela região que teve uma ocupação diferente. É trazer o ilegal para o legal, é trazer aquela região da cidade sem investimentos públicos específicos para melhores condições de saúde e melhores condições de habitabilidade. Outros instrumentos é a própria preservação do patrimônio, que pode ser material ou imaterial. A preservação do patrimônio material pode ser relacionada à arquitetura, a museus, a estátuas e a empatia que a comunidade tem de acordo com a sua cultura e com a sua história. E o patrimônio imaterial pode ser a dança, como é o caso da capoeira, no Rio Grande do Sul, pode ser o mate, ou na colonização italiana pode ser o galeta, o primo canto, enfim. A gastronomia pode ser uma cultura também imaterial a ser preservada. E cada cidade tem que verificar o que faz parte da sua cultura e da sua história e preservá-lo. Instrumentos de gestão democrática permanente são a participação de todos os conselhos municipais, as audiências públicas, os plebiscitos, referendos, conferências municipais, estudos de pacto de vizinhança, a discussão do orçamento, as iniciativas populares e o próprio plano diretor. Quando a gente fala de instrumentos de gestão permanente, é todo o processo ligado ao planejamento da cidade precisa ter participação da comunidade.
Se não tiver participação da comunidade, ele pode ser visto pelo Ministério Público como um projeto de lei ou como uma lei ilegal, como uma lei irregular, como uma lei sem aplicabilidade. Quem mantém o plano diretor? Quem é responsável por manter o plano diretor? E esses espaços, eles precisam ser sempre assegurados. Quem é responsável são todos os atores. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, os movimentos populares, as entidades empresariais, as entidades de trabalhadores e sindicais, as instituições de ensino, os órgãos não governamentais e também o Ministério Público. E as etapas do plano diretor, mesmo depois de realizado e de confeccionado, ele também precisa ser mantido. E precisa ser mantido e precisa ter a participação da comunidade por diversos modos. Os modos mais populares, que nós aprendemos nas eleições dos nossos respectivos candidatos. Carros de som, trio elétricos, folhetos, cartazes de ônibus, anúncios de locais de muita visibilidade, chamadas de rádio. Nós precisamos usar a nossa criatividade para fazer com que aquela pessoa participe do processo. Se ela não participar do processo, ela vai achar que aquela lei não é dela. E ela achando que aquela lei não é dela, ela não vai ajudar a preservá-la, né? E precisamos identificar quais são esses atores sociais. Tem muitas lideranças na nossa cidade que nós precisamos potencializá-las e fazendo com que essa participação de atores sociais, capacitando elas, não seja identificada com partidos políticos. Nós não podemos partidarizar essa discussão. Mesmo que aquelas pessoas sejam de outros partidos, mas que são atores naquela determinada região, nós temos que chamar. Porque plano diretor é um projeto de governo. Plano diretor é um projeto de cidade. Planejamento é um projeto de cidade. Não pode ser um projeto de gestão. É o planejamento, é o plano diretor que vai condicionar as gestões e as administrações. E não a gestão e as administrações que vão condicionar o plano diretor. Realizando reuniões, além da estratégia de mobilização, vamos realizar reuniões com atores sociais, sistematizar as informações e devolver, obviamente, os resultados. Não adianta a gente ir lá, conversar com as pessoas e não dar o resultado para elas. Avançando nessas discussões, um grande instrumento de planejamento é o macrozoneamento, que estabelece diretrizes de ocupação através das grandes macrozonas e também do zoneamento. Pode ser rural, pode ser central, pode ser de desenvolvimento. Cada município mapeia, mancha o terreno de acordo, mancha a área urbana, não só com cores, mas também de acordo com as identificações de atividades da cultura, associando aquilo que os diversos atores colocam e pensam naquela respectividade, naquela respectiva cidade. Aqui o exemplo do macrozoneamento do plano diretor de Campinas. Outro exemplo do macrozoneamento do território de Jacaraí, São Paulo. Um exemplo de macrozoneamento de Porto Alegre. Avançando nos macrozoneamentos, o planejador trabalha nos zoneamentos. E nos zoneamentos das cidades, avança nas tabelas como esta que nós estamos vendo, que são as tabelas das atividades e das categorias. Numa determinada mancha, numa determinada região da cidade, pode algumas atividades. Então, associa o zoneamento com as atividades permitidas. Aí nós já começamos a avançar na aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade e também do planejamento urbano. Um quadro complementar com o parcelamento do uso do solo não é só o plano diretor, mas todos os novos parcelamentos da cidade também precisam estarem associados a estas atividades. Se eu tenho uma atividade comercial ou uma residencial, eu tenho um tipo de arruamento de rua, eu tenho um tipo de planejamento. Se eu tenho uma atividade industrial, eu tenho outro tipo de parcelamento. Então é importante também fazer essa interação. E um quadro complementar do parcelamento do solo é associar o zoneamento do uso do solo com a definição e as atividades permitidas, com o tipo de categoria, com os lotes mínimos, com os lotes máximos
e, obviamente, as respectivas observações do que pode e do que não pode ser feito. Não é ter um plano diretor não garante que nós temos um processo de planejamento constante. Por isso que deve estar previsto no planejamento e no plano diretor revisões constantes em que a sociedade deva participar de forma mais dinâmica, de forma regional, de forma nacional. Sempre deixando claro para a comunidade que essa participação permanente não pode ser só do poder público, mas também da comunidade. Avançando nessa participação, nós temos os instrumentos do Estatuto da Cidade através dos parâmetros de edificação, que é a taxa de ocupação, o que a edificação pode ocupar no terreno, a taxa de permeabilidade, que é dentro do lote, quanto que naquele lote precisa ser permeável, isso quer dizer, tem que ter grama, tem que ser permeável, o índice de aproveitamento, que pode ser uma vez a metragem quadrada do lote, 2, 3, 4, enfim. É um instrumento que pode densificar outras regiões. Afastamento lateral, afastamento frontal, isso quer dizer dos alinhamentos laterais e frontais, quanto que tu tem que afastar para permitir a construção daquela edificação, o quanto tu pode construir de altura, então o H de altura, e estas relações têm que estar diretamente ligadas ao zoneamento e às respectivas atividades. Aqui uma ilustração da taxa de ocupação de 50%, outra ilustração da taxa de permeabilidade, outra ilustração com índice de aproveitamento, com diversas tipologias, tu tem um índice de aproveitamento, e quando os prédios são mais altos, em grandes concentrações, isso quer dizer que o índice de aproveitamento é maior. Um desenho com esquemas de duas cidades diferentes, tendo um comportamento da edificação de acordo com o afastamento frontal, lateral e de fundos. E o que normalmente os municípios começam a trabalhar, que é importante que a comunidade saiba, através de um guia de parâmetros urbanísticos, o que elas podem e o que elas não podem fazer nos seus respectivos lotes. E também, dentro do próprio organismo, dentro da própria gestão pública, as secretarias têm softwares específicos para simular o comportamento destas edificações no meio urbano. Ter plano diretor não quer dizer que garante o processo de planejamento. O importante é que a comunidade e a gestão pública finalizou o plano diretor, vamos pensar em aplicá-lo, mantendo a comunidade ativa na sua fiscalização, tendo a cada ano a sua respectiva atualização. Por isso, assumir no cotidiano o compromisso da sua implementação. E essa implementação ela pode ser realizada por diversos tipos de divulgação, com cartilhas, guias técnicos, histórias em quadrinhos, folhetos, inserção de TV local, inserção de rádio, cursos de capacitação, enfim, todas essas modalidades. E aqui nós temos alguns exemplos de cartilhas. A cartilha de Porto Alegre, a cartilha do Instituto Polis de São Paulo, o exemplo da cartilha do Plano Diretor de Manaus. Isso quer dizer, a comunidade precisa estar sempre atualizada no gerenciamento do plano diretor e, obviamente, na sua aplicação. O importante na nossa finalização desta nossa conversa é nós entendermos que a comunidade não pode assumir responsabilidade se ela não tem informação. Quando a Universidade Leonel Brizola proporciona, através destes cursos, ou melhor dizendo, dessas conversas, um momento de reflexão, de parada
na gestão das nossas vidas cotidianas. Para aperfeiçoar o nosso conhecimento, nós estamos dividindo responsabilidade. Quando a gente divide responsabilidade, através da informação, nós podemos ali na frente responsabilizar aquelas pessoas que estão recebendo essa informação. A nossa mensagem de hoje é essa. Plano diretor, planejamento, a inserção dos instrumentos do Estatuto da Cidade no plano diretor é uma responsabilidade de todos. Entender que a cidade tem um tempo diferente da cidade dos homens. Que o tempo da cidade é um, o tempo da cidade é outro. Que agir localmente para pensar globalmente. Em que agir hoje, antecipando o que poderá ocorrer de forma mais prejudicial para a cidade no futuro, é garantir a qualidade de vida para os nossos munícipes. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que a Universidade Leonel Brizola nos dá, e fiquem conosco assumindo essa responsabilidade que a atitude individual de vocês vai ter repercussões coletivas.